Eu não sei se vocês estão acompanhando a situação em Israel com seus vizinhos, né? A gente sabe que há algum tempo tem havido uma série de ataques de Israel contra os territórios palestinos. Isso já foi consequência, né? Já foi resultado de ataques feitos pelo Hamas no território israelense, e aí, como reação totalmente desproporcional, cometendo crimes de guerra, Israel retaliou contra a Palestina, e agora, né, nas últimas semanas, tem havido uma série de ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano. Primeiro houve um ataque que foi totalmente inesperado e imprevisível, coisa de filme mesmo, quando pagers de integrantes ou pessoas vinculadas ao Hezbollah explodiram, e aí foi uma operação feita pela inteligência israelense, e que já foi também, inclusive, resultado de uma estratégia de convencer os membros do Hezbollah de que os celulares deles estavam sendo rastreados, ou seja, eles mudaram para pagers para não serem rastreados pelos israelenses, e daí conseguiram que uma fábrica pusesse, né, explosivos dentro desses pagers e enviassem para os membros do Hezbollah. E aí muita gente, milhares de integrantes do Hezbollah ficaram feridos. E aí, nos últimos dias, Israel fez uma série de ataques que matou muitas lideranças do Hezbollah, incluindo o principal líder do Hezbollah. E aí, para começar a falar nesse vídeo aqui, já vou fazer um disclaimer porque acho importante esclarecer aqui sobre esse tópico, né? Que eu não sou especialista no Oriente Médio, não sou especialista no Hezbollah, porém isso tem tudo a ver com um tema que estou estudando agora, estou fazendo um curso agora sobre terrorismo e contra-terrorismo, e a aula da semana passada foi justamente sobre isso. Então eu quero dividir com vocês algumas considerações, porque eu fico me indagando qual é o objetivo de Israel, nesse caso, do Netanyahu, porque é o que se sabe, né? Quem estuda esses movimentos, né? Movimentos. Bem, aqui a definição é difícil, né? Como eu falei ontem, inclusive, o termo terrorismo é um termo que está em disputa, e aquele grupo que certos países ou certas figuras designam como terroristas, para outras pessoas, para outros grupos, é um grupo que está buscando libertação nacional, libertação da região, ou seja, é difícil estabelecer quais grupos são terroristas ou não. O caso do Hezbollah é um desses casos, né? Você tem, por exemplo, vários países que designam o Hezbollah como uma organização terrorista, em outros casos, outros países designam apenas o braço armado do Hezbollah como se fosse terrorista, e outros países recusam aceitar essa designação, porque para esses países o Hezbollah seria um movimento de libertação nacional. Só para que você entenda aqui, o Hezbollah é um grupo que surge no Líbano nos anos 80, com financiamento, com influência do Irã, já da Revolução Islâmica no Irã, e é um partido político fundamentalista islâmico, tanto que o nome Hezbollah quer dizer Partido de Alá. É um grupo que originalmente visava enfrentar Israel, remover ocupações israelenses no Líbano e também fundar um Estado Islâmico. Isso depois mudou com o tempo, já não é a pauta deles principal, mas certamente é um partido que tem esse teor, né, esse caráter religioso e de guerra santa, inclusive, né, se for pensar. Ou seja, há nações que consideram todo o partido como se fosse um grupo terrorista, e há nações que consideram apenas o braço armado do Hezbollah como um grupo terrorista, e há países que não consideram como isso, consideram como se fosse alguma outra coisa. E aí eu menciono isso justamente porque eu fico me indagando qual seria a estratégia de Israel nesse caso, né? Porque, como eu falei aqui, há muitos especialistas que entendem que esse tipo de atos que Israel tem feito, tanto na Palestina, na faixa de Gaza, quanto contra o Líbano agora, são pouco eficazes para combater o movimento, claro, que eles avaliem como sendo terrorista. Nesse caso aqui, a tendência é que eles retaliem, que eles se reorganizem e que tentem causar dano a Israel. E aí, para você entender como funciona isso, né, como se dá essa dinâmica de enfrentamento ao terrorismo, o que acontece é que existem alguns modos como grupos considerados terroristas desaparecem. O primeiro deles tem a ver com a polícia, ou seja, dentro de um país, a polícia atuando com inteligência, atuando com contato que tem comunidade, inclusive com repressão também, consegue identificar quem são os integrantes de um grupo, né, de uma organização terrorista, e conseguem ou prender ou matar essas pessoas, ou seja, desmantela a organização através da investigação e do encarceramento dessas pessoas. Esse é o primeiro modo, e que representa, de acordo com os estudos feitos sobre contra-terrorismo, representa 40% dos casos nos quais grupos terroristas terminaram. E aí, um outro modo que acontece, que também é bastante comum, é que essa organização terrorista ela acabe sendo assimilada pela política.
Ou seja, com o passar do tempo, né, há algum tipo de anistia ou algum tipo de conciliação, algum tipo de acordo entre a classe política e o grupo terrorista, e esse grupo terrorista passe a integrar a política. Foi o caso em muitos países. É o caso do ETA, por exemplo, aqui na Espanha, é o caso das Farc, é o caso do IRA, inclusive, né, ou seja, aquilo que estava na clandestinidade, que era um grupo criminoso, que estava fora da lei, que estava cometendo atos de violência contra cidadãos ou contra, sei lá, contra lideranças, contra políticos, esse grupo ele é integrado na política. E isso também representa 40% dos grupos que deixaram de atuar como terroristas, né? Então, assim, um grupo terrorista, nesse caso, não acabou, mas acabou sendo assimilado pela política. E, além disso, tem as demais formas como um grupo terrorista deixa de existir. Então, assim, você tem, por exemplo, a ação militar, que é muito pequeno o resultado militar, porque as forças terroristas, elas são forças não tradicionais de combate. O terrorismo é justamente uma expressão de fraqueza daquele grupo, né? Porque eles não têm tropas suficientes, não têm equipamentos suficientes, não têm a estrutura militar suficiente para poder enfrentar, sabe, de modo tradicional, sei lá, o poder, ou grupos invasores, assim por diante, então eles operam nesse modo que é um modo de sabotagem, um modo de atentados, um modo de abalar o moral das forças ocupantes ou do poder através de operações não tradicionais. Então ações militares podem confrontar, em algumas circunstâncias, o grupo, né, terrorista, como foi o caso, por exemplo, do Estado Islâmico. Então, assim, forças tradicionais conseguiram expulsar o Estado Islâmico de certos territórios, tanto na Síria quanto no Iraque, mas, no geral, tem pouco resultado ações militares. E aí, um outro modo também que existe é quando um grupo terrorista se divide. Tem algum tipo de fissura interna no grupo, e aí integrantes vão para outra organização, ou fundam outra organização, e o grupo original acaba deixando de existir. E um último modo é quando o grupo atinge o objetivo que tem, né, atinge a vitória em relação a alguma pauta específica que tinha no seu programa, e aí o grupo se desfaz porque já não tem mais propósito. Mas na maioria dos casos, em 80% dos casos, o grupo ou é eliminado pela polícia, ou ele se torna um partido institucional, né, se torna um grupo integrado na política daquele país. E aí, no caso do Hezbollah, por exemplo, a estratégia que Israel adotou de tentar decapitar a organização, né, ou seja, matar as lideranças, isso, há também estudos nesse sentido e são ambíguas as conclusões. Alguns dos estudos indicam que matar a liderança acaba desorganizando a organização durante um período e leva um tempo até que ela possa se reestruturar, ou seja, você tem ali anciãos, né, sei lá, lideranças mais antigas, alguns membros fundadores que foram mortos, então pode ser que leve um tempo aí até que o Hezbollah possa se reestruturar. Mas dificilmente um grupo acaba por causa disso. Geralmente organizações que terminam por causa da morte de liderança são grupos menores, grupos mais recentes, e raramente isso tem impacto em grupos que têm teor religioso, como é o caso do Hezbollah. Então a gente pode imaginar que dificilmente Israel vai conseguir destruir a organização, destruir o partido, até porque tem o apoio do Irã, né? Então, assim, a preocupação que está agora tomando conta de muitas lideranças no mundo tem a ver com a resposta que o Irã vai dar e a resposta que o Hezbollah vai dar a esses ataques. Há um temor de que a guerra possa escalar, há um temor de que se torne um conflito regional ali de grandes proporções. Como eu falei, é difícil ler quais são as intenções, quais são os propósitos do Netanyahu e de Israel nesse momento, porque não me parece que eles tenham qualquer possibilidade de vencer, entre aspas, nesse confronto. Até porque o uso desmedido da força, das autoridades, das forças de segurança, ou de um país contra organizações terroristas, organizações consideradas terroristas por algumas nações, isso tende a gerar revolta popular, isso tende a alienar a população e criar novas células terroristas, novos grupos que querem a vingança. Porque, vamos supor ali, os ataques feitos na Palestina, por exemplo, ou os ataques feitos contra o Hezbollah no Líbano, isso vai gerar uma onda de revolta entre os cidadãos, entre os moradores, vai gerar, inclusive, o senso de injustiça de pessoas que foram vítimas, ou de parentes e amigos de pessoas que foram mortas nessas operações, e essas pessoas vão querer vingança. Então é aquele ciclo, né, de violência perpétua, quando não há solução, porque as duas forças estão constantemente em embate e gerando esse espírito de retaliação, até porque a gente fala de complexas reivindicações territoriais daquela região, e ainda entra, né, para somar nisso, o teor religioso, e aí a questão fica bem mais complicada. Como eu falei no começo aqui, embora não seja a minha especialidade, né, a questão islâmica, vocês podem imaginar que qualquer estudo que tenha a ver com terrorismo recente vai acabar se debruçando sobre essas questões, porque são os grupos mais proeminentes na atualidade, né? Seria a quarta onda de terrorismo, que é o terrorismo religioso fundamentalista, né? Nesse caso islâmico. Então, assim, acaba sendo inevitável estudar esses grupos.
Mas, de qualquer modo, a minha dúvida aqui fica em relação à estratégia e a pouca eficácia, o que é conhecido pelos estudiosos do assunto, a pouca eficácia das estratégias adotadas por Israel para tentar confrontar esses inimigos. Então, sim, Israel está agora em confronto com países vizinhos, com essas organizações em países vizinhos, e aí, embora haja esse aspecto do espetáculo, né, das operações feitas, da quantidade de pessoas que foram vitimadas, por outro lado, me parece que isso não tem uma solução no futuro muito próximo, não. Bem, me digam o que vocês pensam aqui sobre esse caso, se vocês viram nessas situações, né, no caso dos Pager, por exemplo, que foi uma operação cinematográfica feita por Israel, e nesse caso agora recente, dessas semanas agora, de ataques visando atingir lideranças do Hezbollah. Como é que você percebe isso? E só ressalto que é uma preocupação tremenda agora de que isso escale e se torne uma guerra agora envolvendo vários países ali na região. Bem, me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro da Uma Força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!